Olá amigos do YouTube, eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com mais um programa Vitrine dos Quadrinhos. No programa desta semana nós vamos conversar sobre duas publicações que já fazem um certo tempo. Este, Mr. No, número 12, publicado pela editora Record. O Segredo da Grande Pirâmide. História muito interessante, onde o nosso personagem Martin Mystery faz uma investigação muito interessante. E no bloco seguinte, nós vamos conversar sobre esse Tex número 39, publicado pela editora VEC, que foi a primeira editora que publicou Tex aqui no Brasil. A Batalha dos Vingadores. Amigos, o Vitrine dos Quadrinhos também está no Instagram. Lá eu procuro publicar informações a respeito das publicações da editora Bonelli aqui no Brasil. Promoções, lançamentos, pré-vendas, ou seja, informações das nossas publicações dos Bonellis aqui no Brasil. O nosso programa tem o apoio do site Arte de Colecionar, do amigo Luiz Mendes. Façam uma visita, eu coloco o endereço aí, façam uma visita, vocês vão ver diversos produtos de coleção, inclusive gibis. Façam uma visita que é muito interessante o trabalho do Luiz. Também é muito importante, amigos, você se inscrever no canal. Mas, se você gostar do nosso vídeo, curta o nosso vídeo, divulgue o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no canal. E é muito interessante também que depois de inscrito você aperte o sininho, porque aí o próprio YouTube vai avisá-lo dos nossos vídeos. Na última segunda-feira nós fizemos o sorteio do mês de junho, que foi o mês de aniversário do Vitrine dos Quadrinhos. E já colocamos alguns dos prêmios pelo correio para os vencedores. Todos ganharam, né? Todos os que fizeram comentários ganharam. E alguns já estão a caminho dos seus futuros donos. Muito obrigado a todos que participaram e fizeram comentários. Fiquem com a vinheta de abertura e eu retorno para conversar sobre Martin Mystery. Neste bloco, nós vamos conversar sobre este gibi, este Martin Mystery, o Martin Mystery número 12 da editora Record. Foi a primeira editora que publicou o Martin Mystery aqui no Brasil, foi a editora Record, tá? Publicou 17 números, bem interessantes. E acho que todos com histórias completas. Esse aqui, O Segredo da Grande Pirâmide, ele foi publicado em 1991, aqui no Brasil, certo? Essa publicação da Record foi em 1991. Mas na Itália, ele foi produzido no Martin Mystery número 3 Speciale, que foi de 1986. E foi republicado no Martin Mystery Extra, também número 3, em 1996. Essa série, Martin Mystery Extra, lá na Itália, republicava algumas das histórias do Speciale e de outras séries de Martin Mystery. Então parece que teve 27 números essa coleção extra lá na Itália. E tudo eram republicações de outras histórias. Essa história é muito interessante. É realmente uma investigação em que o Martin Mystery se envolve. Tem muitos elementos, ele é um arqueólogo, né? E ele acaba se investigando, tem alguns dados na pirâmide. Ele vai para o Egito fazer investigação. E com a participação de algumas pessoas do relacionamento dele, não posso entrar em muitos detalhes para que ele perca a surpresa. Mas é muito interessante porque o Martin Mystery realmente faz a investigação, que é a essência das histórias. E tem sempre o conhecimento de alguma coisa assim do universo, da história da humanidade. Então, nesse caso, a relação é com as grandes pirâmides. Vamos mostrar aqui um pouco da publicação para vocês verem. A capa, então, já começa, né, tem uma propaganda aqui e depois já uma folha de rosto. Aqui eu chamo a atenção
para vamos dizer assim, um costume de antigamente. Essa revista eu comprei de segunda mão, certo? Eu não comprei na época que foi lançada. E tem o nome do primeiro proprietário em alguns lugares. Ele carimbou com o nome, mas tudo bem. O que importa é que a história, eu passei a ter história que eu não tinha. Então aqui nós temos uma relação com as histórias, o expediente, e já começa a aventura do Martin Mystery. Preto e branco, apesar de ser especiais são em preto e branco também na Itália. E chama atenção, desenho muito interessante, eu esqueci de comentar. Roteiro do Alfredo Castelli, que é o criador e o curador da série do Martin Mystery, e o desenho do Giancarlo Alessandrini, certo? Tinha esquecido de comentar. Agora, eu chamo a atenção para as diferenças. Concluída a história, aí nós temos uma propaganda de Dylan Dog, que também era publicado pela editora Record na época. Uma seção de cartas, certo? Tá aqui, ó. Cartas. Eram cartas mesmo, tá? Você escrevia e mandava pelo correio. Hoje são e-mails. Quando tem alguma revista que tem isso, não são cartas. Você manda e-mail e a editora publica. Outra revista que a Record publicava. E aqui uma relação, nessa página aqui nós vimos uma relação das revistas que a Record tinha já publicado e que vocês poderiam pedir, que as pessoas poderiam pedir também por carta. Você recortava esse cupom e marcava os que você quer e preenchia nome, endereço e tudo mais, e as revistas chegavam por reembolso postal. Você ia no correio, pegava o pacote com as revistas e pagava o valor correspondente ao preço das revistas e do envio, né? Bom, e aqui tem o segunda via do cupom e aqui tem uma propaganda do próximo Martin Mystery. E no verso, uma publicação de Nick Ryder. Então chama a atenção com alguns costumes. A seção de cartas, que hoje você praticamente não vê em um gibi, e a quantidade de propagandas de outras publicações da editora Bonelli. Ou não da Bonelli. No caso de Nick Hyde, de Dylan Dog, eram publicações da Bonelli. Mas existem publicações, isso aqui não era da Bonelli, de outras, mas eram publicações que a editora Record tinha. Então isso era um costume muito grande naquela época. Bem, amigos, era isso. Fiquem com as capas das publicações italianas que eu citei, desta história. E no retorno eu converso sobre Tex. Neste bloco, nós vamos conversar sobre esse Tex. Eu chamo a atenção que esse Tex foi publicado pela editora DEC, que foi a primeira editora de Tex aqui no Brasil. Tex com o Tex mesmo, como uma publicação com este nome. Tivemos algumas publicações da RGE que digo, mas o nome da revista não era Tex. Chama a atenção também que nos primeiros números a editora VEC só trazia histórias completas. E essa daqui foi uma dessas. Tem uma história completa aqui. Então, a Batalha dos Vingadores. Tex e Carson. Aqui tem a participação dos 4 partes, mas Tex e Carson tem que avisar alguns postos do exército sobre uma rebelião indígena dos Apaches. E toda a história se baseia no que os índios conseguem fazer e no que eles conseguem movimentar os militares para resolverem essa situação, ok? Essa publicação na Itália saiu nos números 27 e 28 da série mensal italiana e foi publicado em 1962. Faz tempo, pessoal, 38 mais 21 praticamente, ou seja, 59 anos praticamente que essa história foi publicada lá na Itália. É muita coisa. Aqui não cita, mas eu pesquisei, o roteiro
é de Jean-Louis de Bonelli, que é o criador de Tex, né, o pai do Tex, digamos assim. E os desenhos são do Aurélio Galepin, que também é um dos criadores do Tex, da parte gráfica toda, e do Francesco Gamba. Então foram esses dois que fizeram estes desenhos aqui. Vamos mostrar um pouco a publicação. Temos também, como eu contei, algumas propagandas, tem assinatura do primeiro dono da revista. O preço, 25 cruzeiros, né? 25 cruzeiros, da editora VEC. Bom, propaganda, não tem nem folha de rosto, já começa a aventura. Para conversar sobre uma história dessa, eu tenho que reler. Nesse caso, eu reli essa história para a gente bater um papo. Kit Wheeler, ainda novo, pequeno. O Kit Carson é chamado de Major dos Texas Rangers, né? Só que aqui na história ele não cita os Rangers, mas cita guardas rurais. Então, tanto o Tex, nesse caso o Kit Carson é um guarda rural. Algumas diferenças da tradução da época. E no final, o encerramento da aventura. E a propaganda do próximo número, que é o Bruxo Mouro. Quem será que é o Bruxo Mouro? Aqui ele foi traduzido como Bruxo Mouro. Coincidentemente ele está aqui hoje, ó. É o Morisco. Depois, na história original, ele sempre foi chamado de El Morisco. Mas aqui no Brasil ele foi na primeira aventura Bruxo Mouro e depois passou a ter tradução de El Morisco mesmo. É esse rapazinho aqui que começa a história do número 40 dessa série. E eu trouxe também El Muerto. El Muerto. Aqui é outra história totalmente diferente, nada a ver com essa. Por esses dois que eu trouxe hoje. Pessoal, era isso que eu tinha para conversar sobre Tex. Fiquem com as capas lá da Itália. E no retorno eu faço para o encerramento do programa. Chegamos ao bloco final. Neste bloco nós vamos conversar sobre as campanhas do cartaz. Aqui nós vamos conversar sobre 4 campanhas. Algumas Bonelli, outras de Faroeste. Vamos começar pelas campanhas da editora Grafite, que nós temos 2 campanhas. A primeira são 2 produtos da Bonelli. Nathan Never número 2 e o crossover entre Nathan Never e Martin Mystery. Então nessa campanha você pode comprar qualquer um dos dois, ou pode comprar os dois, se você tiver condições e tiver interesse e gostar dos personagens, que são bem interessantes todos os dois. A segunda campanha da editora Grafite é Welcome to Springville. Essa série terá 2 publicações, 2 números, e o roteiro é do Giancarlo Berardi, né, muito interessante. E nessa primeira contempla as 7 primeiras histórias da série. É uma publicação muito, muito boa. Agora, depois vamos conversar sobre as campanhas da editora 85. É uma campanha só com 4 gibis. 4 gibis. Ninguém é obrigado a comprar os 4. Pode comprar 1, comprar 2, comprar 3. Aí tem todas as possibilidades, dependendo do gosto de cada um. Vou citar rapidamente quais são os 4. Hell Noir, que é uma minissérie que está completa. É um volume único. Apesar que na Itália foram publicados em 4, mas aqui vai ser o volume 1. Depois nós temos o Almanac Mr. No número 1, Dampir número 7 e Morgan Lost número 3. São essas 4 publicações da editora 85 em uma campanha só. E a última campanha que eu gostaria de falar é uma campanha da editora Zarabatana, Look número 6. É um faroeste bem diferente publicações japonesas, mas é um faroeste muito interessante também. E a campanha contempla a possibilidade de vocês comprarem os anteriores, que apesar de ser o número 6, esse será o terceiro a ser publicado. A editora, por uma estratégia, começou no 4º, no 5º e agora no 6º. Depois é que vai publicar os outros. Encerramos o cartaz. Aqui ficam todos os meus agradecimentos
Agradeço ao site Guia dos Quadrinhos, onde eu sempre pego informações para trazer para vocês, aos sites das editoras e do fundo do coração, e principalmente a vocês que nos assistiram, que nos prestigiaram e que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado. Até o próximo programa e um tchau.